Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tô? Sim, estou ouvindo. Ai, meu Deus. Bacana. Vamos Vocês estão me aguardar ouvindo? um pouquinho. Rafa, você ouve a gente e tem a imagem boa nossa? Sim. Certo, a gente também te escuta e a gente também tem uma imagem boa sua. Ai, tá. Olá, Saturi, bem-vinda. Meu Deus. Olá, boa noite. Minhas Bem-vinda. amigas entrando. Que Ai, bacana, seus amigos, Rafa. É, Aê, pessoal, aí devo te parabenizar. Que bacana. Sejam bacana. bem-vindos ao nosso livecast, né, Lana? Sim, muito bem-vindas todas. Vamos aguardar mais um pouquinho. Olá, Hideki, bem-vindo. Já já a gente começa. Bacana. E aí, gente, já tá mais quente, né? O tempo. Nossa, hoje eu tava até com calor. Não sei como que tá aí na região de vocês. hoje estava quente. Tava, né? Tava. A Oi, Michelle tá dando Mi. boa noite. Oi, Olá, Mi, boa noite. Rita. Que gostoso. Olá, Gi. Bem-vinda. Eu nunca Nossa, faço live, né? Aí tá entrando as meninas. que Que bacana. bacana, isso é muito bom. Isso é muito bom, e o Hoje o pessoal papo assistir. é legal. Hoje a gente vai conversar várias coisas aqui do Japão, como o que é a vida um pouco, né? E a nossa convidada, a Rafaela, vai contar como que é a vida dela, né? Aqui no Japão também. Vai ser um papo muito interessante, tanto para quem está aqui, quanto quem está no Brasil nos assistindo. Muito legal. Vamos aguardar só mais um minutinho e aí a gente já começa. Olá, Meire. Bem-vinda. Minha mãe. A sua mãe, que Ai, bacana. Que legal. Ela tá na muito bem. sala. Que legal. Não, mãe é mãe. Mãe é Tem que mãe. dar Mãe um oi, participa Ah, de vai tudo. tá todo beleza. mundo assistindo. Mãe, pai, marido, É, não, isso filhos. daí sempre tá, Que legal. tá na plateia aí para nos ajudar e é muito importante, né? Esse apoio deles. Inclusive do nosso É. marido, né? A gente agora, eu no caso agora que sou mamãe, você já é mamãe, né? Tem que Olá, ajudar aí a gente. Freitas Cat entrou também. Seja E bem-vinda. Scarlett aí? Beauty Japão, bem-vinda também. Nossa, muito bacana. Então, sem mais delongas, olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo no Mais Atentivo Livecast e aqui vocês já sabem, a gente sempre conversa sobre empreendedorismo e compartilharemos histórias de vidas e dicas. Eu sou a Lana Takahashi e eu estou aqui com a Thalia Kayashima. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E hoje falaremos sobre como é trabalhar como tradutora aqui no Japão. Hum. E você que é empreendedor, que quer apresentar ou divulgar o seu serviço ou produto aqui no Japão ou no Brasil, nós ficamos à disposição no link do nosso Instagram, Atentife Digital Business, ou desculpa, arroba digital, ou, arroba Atentife Digital Business. Travou, calma que vai. Então, e também, se vocês quiserem, assim, deixar sugestões, ideias para nós aqui, que ajuda muito a gente na questão do conteúdo e trazer também convidado para vocês, é no atentifedigitalbusiness@gmail.com. E, como diz a Lana, sem delongas, vamos começar o nosso Atentife Livecast de hoje. Então, primeiramente, gostaria muito de agradecer a nossa convidada de hoje, a Rafaela Fassini. Muito bem-vinda, Rafaela. É um prazer ter aqui Obrigada. com, né?
vamos começar, né? Conta um pouquinho da sua história, como você veio parar aqui no Japão, né? Conta aí como que é viver aqui também. Conta um pouquinho Olha, dessa jornada. essa parte de como eu vim parar aqui, eu nasci aqui no Japão e eu fui criada aqui. E eu nunca fui pro Brasil, tá? E todo mundo assusta com isso. Então, eu cresci aqui, estudei em escola japonesa, brasileira, e aqui estou ainda. É Bacana. interessante essa parte, porque como você nunca foi ao Brasil, né? Caso você tenha a oportunidade de ir, eu acho que você vai ter um mix de emoções, né? A questão É da verdade. comida, que é muito bacana, que provavelmente você conhece, já provou, Uhum. obviamente, né? Por causa da família, né, em si. É, a questão do ambiente, né? Totalmente diferente. Vai ser um mix, Sim, vai ser bem bacana. Você tem a vontade de conhecer o Brasil, Rafa? tenho. Tenho bastante. Qual Bastante parte, assim, mesmo, do assim. Brasil que você pensa, assim, que você tem curiosidade? Ai. São Paulo ali, né, que é onde a minha mãe, né, mora, e a parte do sul, né, que é da onde meu pai vem, né? Santa Catarina, Florianópolis, ali, né? Então, essas partes que eu queria conhecer. Assim, primeiro, né? Sim. Eu acho que eu vou Depois, gostar. E é interessante, né, Rafa, é porque a maioria das pessoas, né, que estão no Brasil, elas não têm essa dimensão que quem nasce aqui no Japão, sendo filhos de brasileiro, é brasileiro, né? As pessoas acham que sim, é como na América, né, como nos Estados Unidos e é. outros. Conta um pouquinho pra gente como que é você nascer e crescer no Japão, mas você nunca se sentir parte da cultura, por mais que você estude numa escola japonesa. Como foi essa experiência para você? Para mim, como eu sempre cresci no meio de brasileiro, então eu já era acostumada assim, né? Nunca fui igual a uma japonesa, que nem tinha amigas minhas, porque sempre dentro de casa tinha essa parte da cultura brasileira dentro de casa, né? Meus pais nunca deixaram perder isso, né? Então, Uhum. foi assim até hoje, assim. E aqui em casa é a mesma coisa também. Muito interessante. Então, você passa isso também para os seus filhos, né? Da importância de manter a cultura brasileira e a japonesa também, respeitar as Sim, regras, enfim, né? Para sim, conseguir conviver em sociedade aqui, que é muito diferente da nossa cultura, né? é bem diferente. Isso é muito interessante, porque no meu caso, né, agora com a bebê, a gente estava pensando na questão da escola, da escolaridade dela, né? E aí a gente tem um mix aqui, né? A gente tem escola internacional, a gente tem escola brasileira e tem a escola japonesa. Só que daí a gente chega numa questão, Rafa, que é muito importante também, né, Alana? A gente tem Sim. conversado sobre isso, que é a questão do qual a língua que ela vai aprender. Ou seja, qual vai ser a Uhum. língua dela materna, né? No nosso caso é o português. No meio da Alana, a gente foi alfabetizada com o português. E aí a gente se depara com esse divisor de águas e tá dando nó na nossa cabeça aqui em casa. É bem difícil. Porque, peraí, a criança vai falar japonês, ela vai falar inglês, vai falar português, ela tem esse leque, obviamente, né? Mas Sim, qual que ela vai falar primeiro, né? E é bem interessante essa questão aí desse mix, né, que você consegue aplicar aí na criação dos seus filhos e que os seus pais, né, sim, conseguiram trazer isso para você, porque embora a gente esteja aqui no Japão, a gente sabe, né, nós que estamos aqui, a comunidade brasileira, que infelizmente o Japão ele é hoje e amanhã talvez, né? A gente não tem uma é, estabilidade aqui no Japão, né? isso Infelizmente. é verdade. Então, aí numa dessa, por exemplo, você ter que ir até o Brasil, você tem essa facilidade. Você fala muito bem o português. Muito bem mesmo, né, Alane? Você vai Sim, conseguir se virar no Brasil, ó, Obri- de boa mesmo. Bem tranquilo. obrigada. Muito E, bacana. Rafa, conta para nós também como que foi, né? Como que surgiu esse interesse, né? Para você estar empreendendo nessa parte da questão de fazer traduções. Essa parte que eu entrei com as traduções foi quando eu comecei a trabalhar numa creche, né?
E as mães começaram a perguntar para mim, você conhece alguém que faz tradução, né, em hospitais, essas coisas? E foi aí que eu comecei a falar, eu sei fazer, né? Eu faço assim para algumas pessoas. E foi assim que entrou na minha vida, de boca em boca, e aí estourou na cidade onde eu morava. Bacana. Começou assim. Então aí você viu essa necessidade, você começou a ajudar essas mães e uma foi falando para outra e de repente deu um Sim, boom. E sim. E até a hoje é assim. maioria, até hoje é assim. E a maioria eram mães que tinham acabado de chegar do Brasil, né? Então Ah, elas estavam ali perdidas, né? Elas me perguntavam se eu sabia de alguém que fizesse e de algum médico já de recomendação, né? Então como eu já tinha as crianças, então eu já sabia mais ou menos ali, né? Os médicos bons, tudo. Então eu acabava levando elas também nos médicos junto. e as mães ganhavam bônus, porque já ia, né, direcionado para um médico, né, para uma clínica, né. A gente Sim, conversou outro dia, né, que essa questão de clínica aqui no Japão também é diferente, pessoal. sim. Muito diferente, né, Alane? A gente Nossa, chega na clínica e não é igual no Brasil, que o médico vai, você tem um horário marcado, o médico vai falar, abrir a porta e vai te atender. Não, aqui você passa por uma triagem mesmo dentro da clínica. Né, Rafa? Sim. Explica um pouquinho pra gente, você que está aí atuando, né, no dia a dia, como que funciona essa parte aí aqui no Japão? Essa parte a gente chega no médico, né? Por mais que a gente preenche tudo ali a ficha, a enfermeira ainda vem perguntar pra gente, né? Os sintomas, o que que a gente está tendo, se a pessoa tem alergia, um monte de coisinha assim. E dali ela passa pro médico, né? Ela já fica, já meio que passa para ele, e assim que a gente entra para fazer a consulta com o médico, acontece tudo de novo, né? Ele o pergunta mesmo processo, praticamente as né? mesmas, ele pergunta praticamente as mesmas coisas que ela pergunta já pra gente, né? É assim o processo. Só que isso, pessoal, isso é em Nihongo, ou seja, em japonês, tá? A gente não tá falando aqui em português. O médico É, fala japonês, a enfermeira fala japonês, recepcionista, tudo em japonês. tudo E aí dá um japonês. nó. Aí dá um nó na gente, É, porque não é brincadeira, né, Rafa? é. Essa Tem questão de clínicas que são acostumadas com brasileiro, então a ficha tem em português, né? Isso daí já ajuda bastante. verdade. Mas chega lá dentro, não adianta, porque o médico não sabe falar português, né? Então, Exato. não, assim, talvez ele fale assim, febre, tosse, sabe? Coisas mínimas, né? Só para poder estar lhe ajudando, mas fora isso é bem difícil, né? É verdade. E é um trabalho que a Rafaela faz de extrema importância, né? Porque é a Sim. questão da saúde e é um vocabulário muito técnico. Por mais que tenham pessoas aqui estudando japonês, quando você vai no médico, né? É exatamente igual ao Brasil, né? Tem termos específicos de doenças, de remédios, de sintomas. Então, assim, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Realmente, a pessoa ela tem que ter o conhecimento para ela conseguir expressar isso da melhor forma possível para o médico Uhum. ajudar. Assim. Então, é um trabalho de suma importância para a comunidade brasileira, né? E É. falando sobre isso, Rafa, quais os tipos de tradução que você faz, né? Além de ir no médico, acompanhar as pessoas, o que que você auxilia mais, assim? Eu auxilio mais em médicos, a maioria é pediatra, né? Com Aham. criança. É difícil, assim, pediatra, acho que a maioria é pediatra mesmo, assim. É mais a parte das crianças, né? Porque eu acho que o adulto sempre deixa por último, né, para ir no médico. Então é sempre mais as crianças. E às vezes tem que resolver alguma coisa em prefeitura, Receita Federal. Mas a maioria é médico mesmo. Certo. Muito bacana. Rafa, aí conta pra nós aí um episódio que te emocionou nesse trabalho aí de levar o pessoal pro médico. Como que. Ai, Conta um episódio emocionante aí pra nós. A gente tá ai, ansioso, quer saber. de emocionante é a parte que eu mais gosto, né? Que é de levar a gestante nos pré-natais. Do começo ao fim, né? Já acompanhei meninas do começo ao fim, já acompanhei o finalzinho, né? Que foi o seu caso, né, Atalha? Verdade. E o comecinho ali é você estar com os pais, né? E descobrir o sexo do neném, ou até mesmo
tá de pouquíssimo tempo e você escuta junto com a mãe o coraçãozinho, né, batendo aquela. Ah, é uma emoção. Toda vez que eu chegava assim, em casa, eu falava, eu queria ter um neném de novo, só para poder sentir essa sensação de novo. Porque é muito gostoso, né? Você tá fazendo parte da vida de uma pessoa que tá gerando uma outra vida, né? Então, essa é a parte que eu mais gosto, assim, que mais eu fico emocionada. Às vezes eu até chorava junto com as mães, descobrindo o sexo ou escutando o coraçãozinho. Ah, é essa parte que eu mais gosto. E na dor Nossa, também, né, Rafa? Porque E na eu dor também. cheguei no hospital, já tava com contração, estava até de mau humor. E a Rafa tava lá firme e forte, calma. E É, não, calma. E quando eu dei um grito mesmo, ela falou: Meu Deus, é agora, tá é começando agora, tá realmente. começando. É verdade. Foi, Aí foi foi muito a bacana. correria. Aí já internou, já foi aquela loucura. Sim. Falei, meu Bacana. Deus, foi só fazer uma tradução, uma rotina, né? Consulta de rotina. E ela já ficou lá. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Foi muito bacana. E depois, né, do parto, a Valentina teve a complicaçãozinha. A Rafa ajudou Sim, muito, muito mesmo. Porque, inclusive, né, ela nasceu numa síndrome, né? Que no Brasil sim, o médico já tem conhecimento e tudo mais. E para nós entender isso em japonês. Então, a Rafa ajudou muito nós. Muito mesmo. Sou é. muito grata mesmo. Ai, eu que agradeço fazer parte. Imagina, nossa, gente, é muito é muito lindo. gostoso. Né, É muito, Lana? nossa, é muito bacana, assim, porque passa além da questão profissional, né? Porque ali você está lidando com um humano, assim, e você acaba Sim, se envolvendo, né? Por mais que é profissional, você é, fica preocupado, né? Com a saúde, com o bem-estar do cliente, né? Então, isso é muito bonito, assim. Eu acho que essa parte de cada um, né? De amar sua profissão e fazer isso com o coração faz toda a diferença, né? E é por isso que sim, você é tão requisitada, né? Não importa onde você vá, as pessoas sempre vão lembrar de você. E agora sim. conta pra perrengue, né? Porque a parte Ai, bonita, né? Essa parte toda enfeitada, assim, é muito lindo, principalmente a maternidade, né? Que as mulheres é o que dá a vida, né? A mulher que faz a coisa acontecer. Estamos todas aqui, né? Por conta de uma mulher. Inclusive, essa semana, né, foi Dia das Mulheres, então aproveito aqui o ensejo para desejar a todas, né, um feliz Dia das Mulheres, todos os dias, né, porque continuamos aí na luta e cada uma aqui fazendo o que pode, sendo mãe, profissional, dona de casa, enfim, né, as mulheres elas estão em todas as camadas da sociedade, então parabéns a todas. Então agora conta o perrengue pra gente, né? Conta aí que a gente quer saber. um perrengue. Olha, foi uma vez que eu tava numa cidade vizinha, era um sábado, né, à noite, e eu tava com umas amigas no aniversário dela, e aí, na hora que meu celular tocou, eu olhei, era o número da delegacia. Eita. Aí Nossa, eu atendi, aí o policial falou assim, olha, você conhece essa pessoa? Ela tá pedindo, você tem que vir retirar ela aqui da delegacia. Aí eu fiquei, meu Deus. Eu não acreditei, né? Mas eu fui, né? Eu fui, eu cheguei lá, tudo, e ficou tudo bem, né? Era por umas questões de queixa de carro, que acho que a pessoa comprou o carro e esse carro tinha queixa na delegacia como roubo, alguma coisa assim. meu Deus! Mas a pessoa nem sabia, né? A pessoa que comprou o carro nem tava sabendo de nada. A pessoa também foi pegando susto, mas eu levei um susto também, né? Porque me ligou, né? Eu morri de medo. Tanto que eu achei que fosse algum acidente com família, tudo, né? Mas eu levei um susto. Eu falei, meu Deus, achei que eu nunca ia passar por isso. Mas passei, mas deu tudo certo no final. Ficou tudo tranquilo. Aí ficou só a história para lembrar, né, do perrengue. Sim, só Porque, isso aí gente, pra... não, parece simples, né? Porque muita gente que está assistindo a gente aqui, eu tô vendo muita gente do Brasil. Então, só para deixar a par, Sim. assim, o Japão já sabe que a polícia cuida de tudo da nossa vida aqui. Inclusive, às vezes eles aparecem na porta da sua casa só para fazer ficha, para ver sua cara, Sim, quem é você, onde você trabalha, para ter um cadastro deles lá na polícia. Mas aqui a polícia ela cuida de tudo, assim. Então a polícia ir te procurar, né? Já é uma coisa. Parece que você fez alguma é, coisa fora.
assim, é uma coisa muito Sim. É complicada. sério, o negócio tá sério. O É, negócio tá meu Deus, sério. beleza, né? Que estamos É, Imagina, levei um susto. e no caso, desculpa interromper vocês, e no caso, a pessoa não te ligou, tipo, do celular dela, foi a ligação Não, realmente da delegacia. da delegacia. Eu olhei, era o número, né, da cidade, da delegacia, e no final o 110, né? Aí eu falei, meu Deus, a polícia. E hoje em dia, com a atualização do celular, né, pelo menos o meu, ele aparece, né, delegacia, tal cidade. Ele aparece o nome, né? Então, Nossa, aí que eu assustei mais ainda. Falei, nossa senhora, o que que aconteceu? nossa, isso daí foi um sustão mesmo, hein, Lana? Imagina. Você é doido. não, corre de medo. Teve uma vez, quando eu cheguei no Japão, a polícia bateu na minha porta. Eu falei, pronto, os vizinhos me denunciaram por barulho. Meu Deus, vou ser presa. Porque não é uma coisa muito comum, né? Mas faz parte, assim. E ainda bem que Sim. você fala o japonês muito bem, que você pode ajudar as pessoas nessas situações, porque ela contou aqui pra gente que foi um caso aí de um carro que foi vendido para um brasileiro e ele não sabia que o carro tinha histórico de roubo, assim. Então, tomem muito cuidado, né, em qualquer compra, em qualquer coisa que você for fazer, né, financiamento, leve um tradutor, né. Aqui no Japão a gente fala tsuyako. Por isso que é importante esse trabalho aqui no Japão, vocês não têm noção de como ajuda nós, brasileiros e outros estrangeiros também, para conseguir fazer coisas básicas, como abertura de conta em banco, prefeituras, compra de casa, financiamentos, enfim, né? É de suma importância para você saber o que você está assinando também, o que você está comprando, remédios também, a bula, né? Pra você ler certinho, porque está tudo lá em kanji, você não sabe quantos comprimidos ou remédio, e aqui os remédios eles são manipulados, você compra do Sim. lado, numa clínica, numa farmácia do lado da clínica, né? Então, às vezes, você também não entende nada, porque é tudo em japonês. Então, assim, parabéns, viu, Rafa? Porque realmente você Obrigada. trabalha muito a comunidade brasileira e faz uma mega diferença nas nossas vidas. Com certeza, Imagina. porque você nasce na nossa concepção nativa, né? Você nasceu, cresceu dentro do idioma, né? Sim. Alfabetizada no idioma. E às vezes a gente chega do Brasil, a gente fala ali, daijoumo, O bem japonês prestado, índio, né? um japonesinho ali na meia boca, né? Mas na hora do vamos ver mesmo, como a Lana já É, comentou aqui, a questão da saúde, a questão do veículo, entre outras, né? Realmente é muito importante. Eu falo isso sim. com assim, nossa, não tem nem que falar aqui, né, Rafa? Tem nem que falar aqui, porque o perrengue foi duro, doloroso e realmente fez toda a diferença, porque Sim. as contrações, depois do probleminha da Valentina, você estava presente, e eu me senti segura, porque eu sabia que a Uhum. informação que estava chegando até mim Uhum. realmente era uma tradução que eu podia ficar tranquila, que realmente era aquilo. Porque às vezes também a gente encontra pessoas que falam Nihongo mais ou menos, Uhum. e aí na hora de fazer tanto transmitir do português pro japonês, também não é fácil, né? É, às Já vezes minha cabeça dá uma bugada. não é, porque não é fácil, porque ó, o português já é um tanto difícil, né? Tem as suas, né, suas regrinhas e tudo mais. Aí você tem que passar pro Nihongo, beleza. Depois você tem que pegar do Nihongo e passar pro português, O português. né? Então eu É, acho, realmente, igual a Ana falou, é de extrema importância o seu trabalho e parabéns. muito E, obrigada. Bom, e aí, gente, tá tendo um monte de comentário aqui. Eu vou ler os É, eu tô comentários. vendo. beleza, vamos ler os Olha comentários. só. Nick, Tsuyako Top. Aí a Isamara, melhor tradutora, Rafa. Volta pra Toyohashi, tá vendo, gente? Ai, Ó, gente, é Aí, minha Rafa, cabeleireira. É minha creche cabeleireira. de Toyota, Rafa, minha tradutora, cheio de coraçãozinho aqui. que legal, Me Rafa. Olha, tá sempre aí para ajudar a todos. Ela faz de coração. Muito Ai, legal, verdade. ó, obrigada, Mica. o seu trabalho, porque realmente não é rasgação de seda, é uma necessidade de Uma toda a necessidade. comunidade. Faz que a nossa vida aqui no Japão tenha uma maior qualidade. Então, Sim, valorizem esses profissionais que estão aí. Não tem, porque muita gente reclama de preço, ai, tá caro, mas você tem que entender que a pessoa ela tá ali para te auxiliar, ela vai fazer o melhor que ela pode
para você fazer as coisas dentro da legalidade, fazer as coisas certinho, para você se sentir o mais confortável possível. Então, assim, Sim. muito A bacana. creche Sementinha tá falando, Rafa, que indica você de olhos fechados. Discreta. Ah, Isso é verdade. Discreta, respeita e faz a tradução corretamente. Realmente. ai, Assina embaixo. obrigada. Assina embaixo. Ah, E, ela tem, Rafa, ela é dona da creche, né, em Toyota, é onde as minhas crianças ficavam. Eu super Olha, recomendo ela também. Já e sabe, né, Thalia? então, agora já me interessei, até parei aqui, peraí, vamos voltar. Vamos voltar aqui, peraí. A creche do Sementinha é Nihongo ou é brasileira? Não, é brasileira. Bacana, Brasileira. bacana. Nós já nós bate uma prosa com ela também. Já nós vai bater uma prosa. Calma aí, pessoal. Calma aí que nós já vai bater uma prosa. Fica tranquilo. Ô, Rafa, então. E aí, você é mãe, né? E aí, como que você faz essa questão profissional e cuidar das crianças? Como que você consegue gerir tudo isso, se programar aí para nos atender? Ah, aqui é bem tranquilo. Eu sempre tento marcar as traduções agendadas, né? Eu sempre agendo tudo para não ficar aquela correria, né? Porque como eu tenho dois filhos, né? Marido, casas, né? Tem que estar ali tudo na rotina certinho, né? Então, geralmente as traduções é sempre agendadas, né? De acordo com o calendário da pessoa e com o meu. E assim vai. E sempre as traduções é no horário em que as crianças estão na escola, né? Então, para mim, é muito mais fácil poder trabalhar assim, né? Então, não, assim, é muito tranquilo, né? Como é tudo agendado, é bem mais tranquilo. nossa, Bacana. muito Então, você bacana. faz um cronograma e daí consegue atender o pessoal e Sim, automaticamente dá atenção aí para as crianças. Muito interessante. sim. Já já eu aqui. Olha lá, vocês escutaram o choro? Vocês escutaram o choro dessa neném? Tem, tem uma neném e tem uma amiguinha da neném aqui hoje também. Já tá virando a Ai, Oh, creche aqui. Deus. Ai, que tudo. gostoso, né? Muito legal. E além do seu trabalho como tradutora, você tem outras atividades para complementar a renda? Como que é, né? Porque é bem complicado essa questão, né? Ser só tradutora, só trabalhar com isso, às vezes não dá para complementar a renda por conta dos horários também. Então, você tem outras atividades? Então, depois que eu mudei para cá, né? De Toyohashi para Toyota, eu comecei a trabalhar em fábrica, né? Mas aí eu Uhum. saí. E assim que eu saí, eu comecei a fazer bastante traduções, mas eu também faço unha. Então, querendo ou não, isso ajuda um pouco, né? Mas quando era em Toyohashi, a minha vida era, meu Deus, eu nem via o dia passar, assim, porque eu fazia açougue de creche, e aí nesse tempo, né, da parte da manhã até a noite, eu fazia traduções e também fazia unha. Então, ali era o meu fixo, né? Digamos assim. Eu tinha as três rendas, então ali já ajudava bastante. Mas agora aqui em Toyota, é, eu tava na fábrica, né? Aí eu saía e fiquei nas unhas e no suiaco. Mas tô indo devagar, né? Porque faz um ano só que eu mudei pra cá, né? Então é Uhum. recente, né? As pessoas não conhecem ainda o trabalho, né? Ah, mas bacana. Acho que com essa live também o pessoal vai acabar te conhecendo, né? Porque tudo que tá na internet flui muito Sim. rápido e eu tenho certeza que as pessoas indicam. Então, conta aí para onde você tá, né? Como as pessoas conseguem entrar em contato com você através das suas redes sociais ou WhatsApp. A gente está abrindo esse espaço aqui para você fazer aí o seu merchan. Obrigada. Bom, vocês podem me achar no Face, né, como Rafaela Facini, porque a maioria é lá que eu divulgo, né, que eu faço as Ah, traduções, né. Sim, então a maioria é tudo lá, e às vezes assim, é de boca em boca, né, também acontece. Mas a maioria tá vindo tudo de lá, né? Geralmente nas semanas que eu fico postando mesmo ali, né, pra aparecer, aí vem bastante. Então é Rafaela Facini, e lá já vai estar da região que eu sou, né, que agora eu tô em Toyota, e meu telefone. nossa, E você muito faz o bacana. teatro também por telefone, Rafa? Faço também por telefone. Aí, pessoal, Faço. que dá para atender o Você Japão pode inteiro.
Você pode estar em Hokkaido, Okinawa, onde você estiver, você pode mandar um WhatsApp que eu te respondo. Olha Bacana. só, muito bacana. Então, gente, gostaria de agradecer mais uma vez. A gente gostaria de deixar aqui o nosso espaço aberto. Se você é empreendedor, né, quer divulgar o seu trabalho, quer bater um papo aqui com a gente, manda mensagem aqui na nossa caixinha, né? Entre em contato com a gente, que será um prazer conversar, bater essa prosa alternativa, né? Que é esse quadro que a gente está chamando aqui agora nos livecasts. Então, esse mês de março vamos ter várias convidadas, mulheres, para representar a questão também do mês das mulheres. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a Rafaela por esse super papo maravilhoso, né? É mãe, é empreendedora, auxilia a comunidade. Então, assim, um exemplo, né, de cidadã brasileira aqui no Japão que a gente pode contar. Então, muito obrigada. A gente vai se despedindo por aqui, né? E não se esqueçam, na próxima semana a gente também tem duas convidadas muito especiais e a gente vai falar sobre isso aqui, ó, ó, ó. Então, você quer saber Fica um mais? mistério. Então, fica aqui com a gente na próxima semana, que a gente vai contar como que tudo isso aqui foi feito, que a gente está de cenário novo. Então, se você quer saber tudo sobre isso, na nossa próxima live, que vai ser no dia 18 de março. Não percam. Vou passar a palavra para a Thalia e também para a Rafaela se despedir. Rafa, muito obrigada de coração por você estar aqui conosco. A gente conversou, falei, Rafa, vamos lá. E você deixou a timidez de lado, foi muito gostoso. Parabéns, porque Imagina, o seu obrigada. trabalho é assim, de extrema importância, como eu já te disse. Eu falo isso de coração mesmo. E também agradeço mais uma vez por você estar sempre fazendo o teatro para nós, nos auxiliando. E, inclusive, pessoal, a Rafa, ela faz o Suiaco e ela fala assim, eu também, e ela ajuda a gente também no Nihongo. Então, isso é muito bacana, né, Rafa? Muito bacana. Porque, tipo, tem muitos profissionais que acabam. Ai, não, isso daí eu falo, pode deixar. Não, você. Rafa, você é nota 1000, você é top. Muito obrigada por participar aqui com a gente no Attentive Livecast. Como a Lana disse, gente, compartilha as nossas lives, curte bastante, porque daí a gente vai entender que vocês estão gostando dos conteúdos que a gente traz aqui para vocês. E se vocês tiverem sugestões e ideias, gente, fica à vontade. Manda lá no nosso e-mail, no atentifidigitalbusiness@gmail.com, que a gente vai ter o prazer de estar trazendo para vocês o que vocês pedirem lá para nós. Certinho? Rafa, muito obrigada. O pessoal Imagina. do Brasil também, muito obrigado pela participação, de estar aqui conosco. Do Japão também, o pessoal do Japão hoje também, ó, tava agitado aqui. Muito Tá obrigada, todo mundo. pessoal. Tá todo mundo aqui subindo, sem coração, tá me subindo aqui, nem prestei atenção. Meu Deus, amo minhas crias já aqui. Fica bom, Imagina, Rafa. obrigada a você. Também, viu? Beijo, Rafa. Fica com Deus. Uma boa noite para quem está no Brasil e um ótimo dia para quem. Uma boa noite para quem está no Japão e um ótimo dia para quem está no Brasil. Tô confundindo tudo. Rafa, fica com Deus. Vocês também, obrigada. Imagina. Então, Boa Tchau, você tchau. quer noite, meninas. falar mais alguma coisa, Rafa? Sim, Obrigada pelas Dá a sua meninas, né? última palavra. As minhas amigas, né, que estavam aí. Avisei todo mundo, né? E tava que morrendo de bacana. vergonha, mas deu tudo certo. Obrigada, Ah, meninas. antes que eu me esqueça, vamos tirar um print da live, meninas. Ah, sim. A hora do X do. Né, Rafa? É. Aí, muito bem. Aí. Saiu certinho. Então, ó, a Feitosa Live colocou aqui, tragam mais lives neste leque. Sim, vamos trazer várias profissionais. Muito obrigada. E a creche Sementinha de Toyota também disse, sucesso para vocês, Deus abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que assistiram a nossa live hoje. Fiquem com Deus e até a próxima live na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.